No último vídeo a gente conversou sobre algumas queixas que principalmente as loiras têm, que é aquele cabelo mais fino, mais ralo, as pontas quebradiças, as pontas duplas. E por isso é ensinado pra gente que a gente precisa cortar o cabelo a cada 3 meses certinho para eliminar essas pontas duplas. Que é obrigação cortar o cabelo a cada 3 meses para eliminar pontas duplas, que esse é o único jeito de eliminar a ponta dupla. Só que isso está totalmente errado. E eu quero te explicar aqui nesse vídeo o porquê. Realmente é isso que é passado para todas as mulheres. Para eliminar pontas duplas, precisa cortar o cabelo de 3 em 3 meses. E realmente é muito triste a gente ver, né, o cabelo ficando ressecado, as pontas mais espigadas, as pontas duplas aparecendo. E a única forma de tirar isso realmente é cortando. Realmente. Não tem como, depois que a ponta dupla abre, não tem mais como a gente voltar à ponta, né? Não tem mais como colar aquela parte ali de volta. Então realmente precisa cortar fora. Só que pensa comigo. A ponta que tá dupla, a ponta que quebrou, quando você cortar, o restante dela, o que sobrou dela, vai voltar a abrir ponta dupla novamente. Vai ser uma guerra infinita que você vai ter contra o seu cabelo. Porque as pontas duplas vão permanecer ali. O porquê disso? Porque o que quebra não é a ponta, é o cabelo todo que está comprometido e a ponta grita primeiro. Então, quando você corta ali, o restante, o que sobrou, vai continuar quebrando. Como, então, fazer com que o cabelo não quebre mais, não abra mais pontas duplas? É exatamente isso que você precisa. Porque ficar dependendo da tesoura para isso não vai resolver o seu problema. Eu tenho visto que a maioria das pessoas tem normalizado ponta dupla. Ponta dupla todo mundo tem, é só cortar de 3 em 3 meses e tá tudo certo. Só que o que acontece se você corta o seu cabelo de 3 em 3 meses? Você não vê ele crescendo, você não vê comprimento. As pontas ou estão quebrando, ou você tá cortando. E o comprimento você não vê. O cabelo continua crescendo na raiz. Se você faz coloração, se você faz luzes ou alisamento, você sente a sua raiz crescendo e o cabelo natural vindo. Mas o comprimento você não vê. Porque continua quebrando, continua abrindo ponta dupla e você continua cortando. Para você ter noção, há uns anos atrás, antes de eu me tornar terapeuta capilar cosmética, antes de eu não saber cuidar do meu cabelo, eu precisava, assim, cortar meu cabelo de 3 em 3 meses. Na verdade, às vezes eu precisava até cortar antes. Meu cabelo estourava pontas duplas demais e eu realmente era escrava. Eu precisava cortar meu cabelo sempre. Faz uns bons anos, desde que eu me especializei na área, que eu não preciso mais cortar o cabelo. Eu não preciso mais cortar o cabelo. Eu corto meu cabelo se eu quero mudar de corte, se eu quero renovar o meu corte, se eu quero cortar, não porque eu preciso cortar. Até recentemente, uma aluna minha me mandou mensagem dizendo exatamente isso. Ela falou que antes de ela ser minha aluna, 1 ano e meio atrás, ela precisava cortar o cabelo sempre. O cabelo dela também tinha muita ponta dupla. Agora, depois que ela se tornou minha aluna, ela diz que faz 1 ano que ela não corta o cabelo porque ela não precisa. Ela só vai cortar o cabelo quando ela quer cortar. Quando ela precisa retocar a franjinha dela ou alguma coisa do tipo. Porque precisar cortar o cabelo, ninguém precisa. O corte deve ser sempre uma opção e não uma obrigação. Então vamos lá, vamos para o que interessa. Como é que a gente faz para o nosso cabelo não ter pontas duplas, a gente manter ele saudável, sem quebrar e sem precisar ficar cortando? Porque um fato é, se você tem ponta dupla, tem alguma coisa de errada na sua rotina com o seu cabelo. Certeza. E um dos principais motivos para você ter ponta dupla no seu cabelo é o excesso de temperatura que você entrega para ele. E isso por conta de ferramentas para definição, seja a prancha que você usa, a temperatura do Babyliss ou até mesmo na hora de você secar o seu cabelo com o secador, você deposita muita temperatura naquela fibra e o nosso cabelo, eu já falei até em outras aulas aqui no YouTube para vocês, que o nosso cabelo ele não aguenta muita temperatura. Ele aguenta a temperatura até 160 graus ali, mais ou menos, ele continua saudável. A partir disso, ele começa assim a derreter e essa fibra começa assim a ser danificada num grau tão extremo que abre a ponta dupla, quebra realmente essa fibra. E muitas pranchas hoje, Babyliss, alcançam temperatura até 250 graus, para você ter essa noção do excesso de temperatura que a gente entrega para o cabelo. Sim, realmente, o cabelo suporta a temperatura, porém ele não aguenta, ele não resiste a ela. Ele sim perde muitos nutrientes, fica totalmente sensibilizado e a prova disso é que o quê? Abre ponta dupla. Então, se você não quer mais, aposente a sua prancha. Até tem uma aula que fala sobre isso, depois você vai dar uma olhada, sobre como aposentar a prancha, deixar de usar ela. E fique atento à temperatura do seu Babyliss, a como que você usa seu Babyliss, para você não danificar. Eu até tô pensando em fazer uma aula aqui pro YouTube sobre isso, porque eu uso bastante Babyliss na minha rotina, mas eu não
não danifica o meu cabelo, eu continuo sem ponta dupla. Se vocês querem uma aula sobre isso, como usar o Babyliss sem danificar, deixa aqui embaixo que a gente vai conversando e eu começo a pensar em como produzir um vídeo para vocês sobre isso. Então, a partir do momento que a gente entende que a temperatura ela causa um dano irreversível no nosso fio e pode levar à quebra e à ponta dupla, a gente começa a entender os cuidados que a gente precisa ter. E um deles, além de cuidar a nível da temperatura, é proteger o nosso fio. Isso a gente faz com 2 produtos. Se você hoje sofre com pontas duplas ou não quer sofrer com pontas duplas no seu cabelo, você precisa, de lei, ter esses 2 produtos na sua rotina. O primeiro é o Leave-In. É o produto que a gente passa no nosso cabelo sem enxágue. Então, depois do banho, você vem aplicando ele ali com o seu cabelo molhado, para o seu cabelo secar com ele no cabelo. Mesmo se você não for passar prancha, mesmo se você não for secar o seu cabelo, porque até mesmo o sol dá uma temperatura excessiva no nosso fio, e isso faz com que leve a outros danos. Então, use sempre o Leave-In. O outro produto que a gente vai usar também é o reparador de pontas, isso no cabelo seco. O Leave-In no cabelo molhado, reparador de pontas no cabelo seco. O reparador também vai proteger, vai criar uma camada a mais de proteção ali nessa fibra, e vai fazer com que o nosso cabelo não sofra tanto com o calor excessivo que esses produtos térmicos entregam. Pode ser que você que está me assistindo pense assim, Nath, eu sofro com ponta dupla, eu tenho muita, mas eu não uso prancha, eu não uso secador, nem Babyliss, meu cabelo seca natural. E isso acontece com muitas pessoas. Tem várias alunas minhas que me relatam isso. Nath do céu, eu não uso nenhuma fonte de calor e meu cabelo sofre com ponta dupla. Por quê? E nesse caso, a gente precisa analisar o seguinte. Não é só o calor que dá a ponta dupla, não é só o calor que quebra nosso cabelo. Outros procedimentos químicos também. Então, se você faz progressiva, se você faz qualquer tipo de alisamento, coloração, descoloração, né, que são as luzes ali, né, descoloração do nosso cabelo, esses procedimentos químicos, eles retiram nutrientes do nosso fio. Eles, por ser um processo ali oxidativo, ele vai sim retirar nutrientes e corroer a nossa fibra capilar e assim danificar ela. E isso vai fazer com que ela, por perder esses nutrientes, acabe quebrando, abrindo essas pontas duplas. Então, o que você tem que fazer? Identificar qual é o procedimento que você faz e agir para recuperar esse fio. Ah, Nath, eu faço descoloração. Ok. Então, agora a gente vai fazer um protocolo de tratamento para cabelos descoloridos e devolver o que foi perdido nesse cabelo. E é assim que a gente recupera um fio, mantém ele íntegro sempre, para ele não vir a quebrar ou a abrir pontas duplas. E dessa forma, você não é obrigada a ficar cortando seu cabelo. Cortar o cabelo deve ser uma opção e não uma obrigação para você. Eu quero ver você livre, sem ficar preocupada em, meu Deus, eu preciso cortar o cabelo, eu preciso agendar no cabeleireiro, eu preciso... Não, o cabelo, ele pode sim crescer à vontade e um cabelo saudável, ele não abre ponta dupla de jeito nenhum. E é isso que eu quero pra você, que você consiga sim o comprimento que você quer, sem se preocupar se as suas pontas estão feias ou não, e ter sempre o cabelo macio, saudável, bonito contigo. E aí pode ser que você me pergunte, Nath, como é que eu vou saber qual é o cronograma que eu vou seguir, qual é o protocolo de tratamento específico para o meu caso, pro tipo de química que eu fiz no meu cabelo, o que eu faço agora? E é essa dúvida que as minhas alunas não têm. Porque dentro do Secret Pass tem um módulo específico sobre diagnóstico do fio, um outro módulo específico sobre protocolos de tratamento, onde eu sugiro alguns já prontos para você só executar, e como fazer com que você crie o seu próprio. Tudo isso dentro do Secret Pass, que é o meu curso completo para você ter o seu cabelo dos sonhos em casa. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link já para você fazer o seu cadastro. Se você já quer algo personalizado, eu também posso fazer isso para você. Quando você adquire o kit completo da linha Nath Minato Cosméticos dentro da loja, assim que você faz a sua compra, a minha equipe entra em contato contigo e já começa uma entrevista contigo, vendo o histórico do seu cabelo, quais foram os procedimentos que foram feitos, quais as queixas que você tem, fotos do seu cabelo. E com todas essas informações, a gente cria um protocolo de tratamento exclusivo e personalizado para você, onde a gente inclui uma estratégia personalizada com mudanças na sua rotina que você precisa fazer e com um cronograma feito para você. E eu tenho certeza que com os produtos certos e a estratégia personalizada feita no seu tamanho e medida, você vai sim ter o cabelo perfeito em pouquíssimos dias. Repondo o que o seu cabelo precisa, da quantidade ideal e da forma correta, não tem erro. Você vai sim ter o cabelo dos sonhos sem precisar depender da tesoura. Eu tenho certeza que com os produtos certos e a estratégia personalizada para você, não tem erro. Você vai sim conseguir o seu cabelo longo dos sonhos, sem ponta dupla e sem precisar ficar cortando ele sempre. Foi uma honra te ter aqui nesses minutinhos e na próxima semana a gente se vê.